espera por mim. Eu te ofereço essa, eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Sereno. Agora é com você, né? Não, falta uma, Paulinho. Vê a tela aí. Francisco de Assis. Vamos ver. Tem aí perto? Deixa eu achar aqui. Vou cantar o menos possível. Porque não está na ordem aqui, aí eu tiro umas músicas, mas eu vou achar aqui. Então, não, não. Então, eu vou colocar aqui. Canto aqui as coisas. Tá bom? Você vai cantar aí, então? Posso? Vai lá. Vou começar. Então vai. Tudo bem. Então, aqui. Vamos. Só isso aqui. Vem todo mundo. Achei, ó. Achei. Tudo bem. Então, vamos lá, então. Senhor, fazer um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aí, pai. Paz e luz a todos. Obrigado. Pela oportunidade. Obrigado, Paulinho. Aí já fico inspirado, né? Porque cantar alguma coisa. Vou ter que aprender a tocar violão, Paulinho. Tá, vamos lá. Um momentinho, pessoal. Aqui. Tá. Bah. Bah. Seguindo o caminho da vida, buscando no oscuro a luz encontrar.
tentando achar a saída em nossos problemas, solucionar. Enfermos sofrendo, buscamos contar auxílio para nos ajudar. Muitos motivos nos trazem a essa casa que nosso lar. Seguir o caminho que o Mestre ensinou. Seguir a doutrina de luz e amor. Seguir com trabalho e dedicação. Seguir o abrigo para o coração. Seguir estudando, aprendendo, ensinando e querendo o amor praticar. Lutando contra os efeitos e as más tendências que nos fazem errar. Amparando, acolhendo a todos, aquele que necessitar, com amor, paz e alegria, seguiremos a cantar. Seguir o caminho que o Mestre ensinou, seguir a doutrina de luz e amor, seguir com trabalho e dedicação, seguir o abrigo para o coração. Bom, com isso cantado, agora vamos lá nos transportar para o CT. Vou cantar aqui o hino do CT. Mi música favorita. O início da minha carreira cantante. Quem está perdido, ven. Quem está aflito, ven. Quem está triste também. Meu irmão, venha comigo. Essa casa conhecer. Aqui encontrarás abrigo. Foi aqui em meio à natureza. Oh, que beleza, quanta gratidão. Aqui nasceu um grande sono. De socorrer e acolher muitos irmãos. Aqui nasceu um grande sono. De socorrer e acolher muitos irmãos. Vamos juntos sempre a cantar, dar boas-vindas a todos os irmãos que vêm de longe para relembrar o que Jesus veio aqui para ensinar, que vêm de longe para relembrar o que Jesus veio aqui para ensinar. Juntem-se a nós para estudar com muito amor e gratidão o Evangelho, fonte de luz. Ele é o caminho para nossa salvação, é o remédio que todo cura. Deus enviou para todos os irmãos. Te seguir, fonte de luz que ilumina o nosso caminhar. Tudo é possível para quem crê. Jesus no leme, todos nós vamos vencer. Tudo é possível para quem crê. Jesus no leme, todos nós vamos vencer. Vem, 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 vem conhecer a essa casa que foi feita para você. Se te seguir, fonte de luz, que nos abraça com amor de Jesus. Se te seguir, fonte de luz, que nos abraça com amor de Jesus. Sempre avante, compañeros. Vamos que vamos. Pronto, isso aí. Eu quero agradecer ao Paulinho e ao Fernando, gratidão pela musicalização e harmonização nesse dia tão importante
que é hoje o nosso Evangelho Terapia. Enquanto estamos nós aqui em cima e vocês aí, os nossos irmãos médios estão aqui embaixo, né, ao trabalho, né, a esse trabalho tão importante de tantas pessoas tristes que estão hoje em sofrimento, né? Então, eu quero dar bem-vindo a todos vocês que estão no Zoom, a todos que estão no YouTube, ao Rodrigo, a Janimeire, a Janete, a Sônia, a todos encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos. A gente já teve o Fernando e o Paulinho, a Sônia, daqui a pouco, vai fazer a leitura preparatória. Logo após, nós vamos ter o estudo do Evangelho. Rebeca, confia, ama e segue adiante sempre. Jesus, Marcos 12, 41 a 44, o óbolo da viúva, feito pelo nosso irmão Rodrigo. E depois a gente vai ter a respiração terapêutica e prece final com a nossa irmã Janimeire. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir a todos nós, irmãos encarnados e desencarnados, que pudéssemos fechar os olhos, sentir a presença do Mestre Jesus e a presença do mentor dessa casa e toda a espiritualidade amiga que está aqui nesse momento, nos envolvendo, derramando pétala de luz sobre todos nós. Também gostaria de pedir pelos moradores de rua, pelos dependentes químicos, pelos que estão com depressão, pelos que estão nos hospitais, pelos que estão doentes da alma e doentes do corpo. E pedir ao Mestre Jesus, que fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Soninha, a palavra agora é com você. Boa noite a todos. A leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, numa psicografia de Chico Xavier, a leitura de número 95. Vê e segue. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Está no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 25. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, os círculos da consolação e da pregação desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros de ministério. Chegando a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta através da visão interior de que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica
fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático, ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara, sem aflição e sem desânimo, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para diante. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Sônia. Agora a gente vai passar para o estudo do Evangelho, o nosso amigo e irmão Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Boa noite a todos, né? Aos encarnados. Essa multidão de desencarnados que estão presentes, né? Aqui, né? E estão muitos presentes, né? A todos que estão aí na plataforma conosco, em cada um dos seus lares, né? E como a gente sempre faz, a gente pede a espiritualidade que, como a gente não está sozinho, e a gente abre portas espirituais, que as portas sejam abertas, né? Para que quem puder entrar adentre a casa, né? Que as telas de projeção possam ser ligadas, seja aqui, né? Seja nos lares, seja onde for formada toda a ambiência necessária para que isso se forme. E como disse a leitura preparatória, que possamos enxergar. Foi isso? Exatamente. Vê e segue. Então, hoje a gente vai fazer algumas reflexões, né, em torno dessa passagem que a gente colocou aí, de Rebeca, confia, ama e segue adiante, como estava na leitura preparatória, sempre seguindo adiante. Então, a gente vai falar e conversar um pouquinho aqui juntos, nesse período, sobre o óbolo divino do amor. O óbolo são aquelas pequenas moedinhas, né, que quando a gente lança, a gente atrai e transforma tudo. Pequenas gotinhas de amor, se a gente lança para a vida, a nossa vida se transforma. E a gente vai tentar trazer, a partir daquela passagem do óbolo da viúva, conhecida, em que ela lança as duas moedinhas e que Jesus falou assim, que ela tinha dado tudo que ela tinha naquele momento, para a gente trazer algumas reflexões para a gente, né? Tentar trazer para os dias de hoje. É o exercício que a gente vai fazer. Como é que a gente pode trazer essa lição e trazer essas reflexões para a gente, né? Então, a gente vai tentar fazer, não sei se nós vamos conseguir, a gente pode correr risco, já Com certeza. está permitido, amém? Correr risco. Sempre. Pode dar certo, pode não dar certo, né? Nós estamos em poucos, não estou vendo quem está aqui, então nós estamos guardados, entre aspas, né? Todo mundo está nos vendo, mas nós não estamos vendo ninguém, então temos uma vantagem. Então, a gente quer vamos fazer um exercício que a gente pode falar assim de um mergulho, tentar mergulhar na história. E a gente vai mudar um pouco a conjugação do verbo, para ver se a gente consegue penetrar na história. Então, essa passagem é todo o óbolo da viúva, né? Como a gente conhece a história, a gente vai remontar, porque às vezes pode ter pessoas que não conhecem, né? Essa passagem do óbolo da viúva é uma senhora viúva que vai até o templo de Jerusalém e ela depositava toda a fé que ela tinha de fazer uma doação, né? Fazia parte da tradição ir até o templo e doar algo ao templo, doar algo a Deus. E ela vai com toda a fé até o templo
chega até lá e ela pega, ela não tinha nada, isenta de posses, a gente vai retomar um pouco essa história, e ela lança 2 óvulos que eram pequenas moedinhas, né? Aí Jesus fala que ela doou tudo que ela tinha, porque ela doou de coração naquele ato. E a gente não conhece uma parte da história, a gente conhece esse momento da história. Só que a história tem um contexto muito maior e muito fantástico, né? Por isso que a gente falou do óvulo divino do amor, porque por trás da entrega, e a reflexão que a gente vai trazer hoje, que a nossa caminhada é uma caminhada de entrega. E Jesus fala uma frase que é para a neta que acompanha essa viúva, que é um pouco a história que a gente vai retratar, ela chamada Rebeca, que é essa passagem que está trazida na história, né? Então, a gente, como está conversando sobre as mulheres do Evangelho, tem mulheres fascinantes, histórias fascinantes que nos levam a abrir os corações para o novo, abrir os corações para o despertamento, para essas pequenas moedinhas de amor, que quando a gente conduz a vida por esse viés, a nossa vida se transforma. E é um pouco isso que a gente vai trazer, né? A entrega, que é o que a viúva fez nesse momento, ela se entregou. E essa neta acompanhava. Então, para pegar uma passagem, e a gente vai, a partir dela, esse título, Rebeca, confia, ama e ajuda e segue sempre adiante, é um momento em que Jesus fala essa frase para essa neta da viúva. E por que a gente trouxe essa frase, esse momento? Rebeca era a neta, mas o nome também tem um significado. Rebeca, o nome é laço, é o que nos une, o que nos liga, esse nome. Então a gente traz que é como se Jesus estivesse nos chamando, né? Rebeca, o que nos liga a Rebeca? O que nos une a ela, né? O que nos conecta com ela, né? Então, quando Jesus fala assim para nós, trazendo para esse momento atual, para agora, chamando Rebeca, está nos chamando a nos ligar com ela e na sua história. Então, ele fala para a gente, atravessando o tempo, porque ele fala num contexto, naquele momento que ele ia passar pelo suplício, né? Ele fala assim para ela, que ela confiasse. E ele fala para nós nos dias de hoje, confiemos, né? Além de confiar, que a gente possa caminhar amando, amemos, e a gente não pode estancar no tempo e no espaço. Então ele fala que sigamos adiante e sempre, né? Que as coisas fluem, com o amor de Deus nos guia por onde temos que seguir. Então, dentro desse contexto, a gente vai tentar ir ao tempo da Rebeca, né? Nesse convite que Jesus faz, que nós nos conectemos a Rebeca, que nós nos liguemos a ela e à sua avó. Então, elas vinham de uma vila, né? Aí eu vou mudar um pouco, a gente pode mudar o verbo? Eu vou colocar no plural, para que a gente consiga fazer um mergulho de imersão nesse momento. Ou seja, que a gente consiga penetrar na história. Porque a gente vai fazer algumas pontuações, que a gente vai ver que a história de Rebeca é a nossa história. Uma história anônima, nós somos, entre aspas, anônimos caminhando pela vida, né? Então, nós temos a mesma conexão. Então, que a gente consiga se colocar na história, porque tem as passagens dela são passagens que a gente passa pela vida, né? Então, vamos colocar assim, que nós vivíamos numa vila, como Rebeca, né? E fomos acolhidos por uma viúva, porque estávamos sem pai e sem mãe, né? Naquele contexto em que somos acolhidos por alguém na família. Quantos de nós, às vezes, temos só uma pessoa como referência na nossa caminhada, né? Às vezes a gente não tem muitos familiares, não temos muitos amigos, né? Quantos de nós passamos por circunstâncias semelhantes? E ela era esse contexto.
a mãe tinha falecido, salvo engano, cedo, né? Tinha falecido cedo. O pai a tinha abandonado e só tinha a avó que cuidava numa sociedade em que a mulher tinha poucos direitos, né? Ou quase nenhum, né? Com a dificuldade para criar. E essa avó, assim como nós, nos sentimos acolhidos. E ela dá toda a sustentação, assim como nós, em algumas circunstâncias da vida, né? A gente tem esses elementos de referência. Pode ser o pai, a mãe, a família, né? E a gente está no meio social. E essa avó tinha esse desejo de ir até o templo para poder depositar toda a sua fé, que era o contexto que ela tinha, né? E fazer essa entrega lá no templo, a entrega para Deus. E eles se deslocam numa caravana, ou melhor, nós nos deslocamos pelas caravanas da vida, né? Quantos caminhos a gente segue, né? A gente precisa de deixar a aldeia, a gente precisa de deixar o porto de segurança, não é assim? A gente passa alguns momentos da vida que a gente não tem que deixar a nossa vida e fazer entregas. Elas vão a essa entrega saindo daquela zona de segurança para se entregar a Deus no movimento. Assim como nós fazemos, temos que fazer esse movimento de entrega ao Pai, né? E elas se deslocam com um pequeno grupo e vão em direção a Jerusalém, onde ficava o templo. E lá chegam e tem esse contexto que é interessante. Quando elas lá chegam, os apóstolos já estão, Jesus já está, e como é relatado em alguns livros, né, ou como citou a Rosa na quarta-feira, no livro Roteiro, ele conta todo esse contexto da chegada e as pessoas que foram lançando várias moedas, e ela chega ali, era uma viúva que não tinha posse nenhuma, né? Então, aquelas 2 moedinhas era tudo que ela tinha, né? Os apóstolos vão observando cada um que lançava, vão fazendo algumas observações, que não é o contexto que a gente vai trazer, mas o que é interessante para a gente trazer para nós? Quando nós adentramos o templo, adentramos essa seara divina, Jesus já nos observa, né? Isso que é legal de trazer. Jesus já está nos observando, né? E ele já observava a viúva e já observava a menina que a acompanhava. E a gente precisa trazer que a gente caminha na vida, seja por quais percursos nós formos, nós também já somos observados pelo Mestre. Para a gente não perder, para aqueles que nos ouvem, né, que a gente passa por tantos desafios na vida, né? E aqueles que estão nos ouvindo, que a gente está numa multidão, né, sejam nas suas casas, sejam aqueles que adentraram essa porta e que estão ouvindo à distância, a certeza que Jesus está sempre olhando por nós. E quando ela faz aquele lançamento da moeda, né, aquelas 2 moedinhas que ela lança, Jesus faz esse destaque, que ela foi como nós, com vergonha. Será que eu sou digna de doar? Eu tenho tão pouco, né? E às vezes a gente faz essas perguntas, né? Às vezes eu tenho tão pouco para doar para a vida, né? Eu tenho tão pouco para doar para o outro. O que eu posso fazer pelo outro? Quantas perguntas a gente não faz desse tipo? E ela se fez essa pergunta: será que o que eu vou doar é suficiente? Será que não é tão pouco? E ela lança, mas ela lança com fé, com amor e coragem. E Jesus observou e destacou e trouxe e atravessou o templo pequenas moedas, centavos, vamos dizer, como se fosse 2 centavos lançados ali, que atravessaram o templo. Pequenas gotinhas de amor, esse óbolo divino, né, que atravessaram o templo. E a gente pode fazer um exercício, que a gente já entra na respiração terapêutica. Então, a gente
Se a gente puder fechar durante 2 minutos, fechar os olhos um pouco, né? Quem tiver nos seus lares, se quiser fazer. A gente mentalizar nesse momento. Nós estamos interligados, né? Com os corações interligados, formando uma corrente de amor, uma corrente de luz, uma corrente de vibrações amorosas construídas nesse momento. A gente tem aquela imagem, que eu acho que todos têm, né? Quando a gente lança uma pequena pedra num lago, ou numa superfície de água, aquelas ondas, elas vão, de forma concêntrica, né? Elas vão se expandindo. Então, cada um de nós, seja aqui ou seja nos seus lares, a gente formou um campo de luz e um campo de energia. A gente vai mentalizar que aqui em oração, a gente recebe do mais alto aquela gota celestial, aquele óvulo divino, né? Aquele influxo de luz que desce e toca, chega no centro de onde nós estamos, e esses raios de luz tocam e elas fazem como a pedra que toca a superfície de água. Em ondas, a gente imagina e cria nesse momento que essas ondas de amor criadas por nós, desse óvulo divino, que elas possam se propagar, se conectar com cada um dos lares que também receberam por essa conexão com o mais alto, com Deus, receberam essas ondas que vêm do mais alto e também atingidas por ela. Propagaram-se essas ondas, unindo as nossas ondas que vão se espalhando. E como acontece na superfície da água. A gente não sabe até onde chega. Na água ela vai chegar no limite ali da superfície. Aqui nós não temos limites. Que essas ondas de amor, que elas possam se espalhar, envolver aqueles que estão aqui ao nosso redor, envolver aqueles que estão mais distantes e que possam chegar onde tem que chegar. Então, é só um pequeno exercício em que a gente tenta trazer para a gente e trazer para aqui esse amparo espiritual, né? Acolhendo a todos esses companheiros que estão aqui conosco nessa noite, que eles possam se sentir banhados por essas gotas de amor do Pai, né? Que caem lá do mais alto, entre aspas, caem, né? Que chegam do mais alto, se conectam com aquilo que nós estamos doando, né? O nosso óvulo, e desse óvulo ele possa se propagar. Então, só um pequeno exercício de acolhimento e de amparo. Aí voltando à história. Então, como a gente colocou, né? A gente, às vezes, a viúva e a netinha chamada Rebeca, de 17 anos aproximadamente, né? Elas saem do templo e elas têm que retornar para a vila de onde elas vieram. Mas é muito tarde, já é assim, não tem como voltar no mesmo dia, né? E elas têm que ficar para poder voltar no dia seguinte, só que elas não têm posses, não tem onde ficar. E elas foram em caravana, ficam em uma das posses por ali. Aí a reflexão que a gente quer trazer, né? Que a gente vai passando por ciclos na vida, né? Por etapas. Ali tinha cumprido um determinado momento na vida, que é um encontro com o Mestre. Nós já pensamos quando nós encontramos com Jesus? Né? Nesse primeiro momento, elas não observam Jesus, mas Jesus as observa. E Jesus nos observa.
nós tínhamos fechado um primeiro ciclo da vida, ou desse momento da reflexão da história, pelo menos especial da Rebeca. E, às vezes, o que a gente quer trazer nesse momento, a gente acha que tem controle da vida, né? A gente não acha que a gente tem a vida toda programada, organizada. Qual era o planejamento delas? Vou passar a noite e, no dia seguinte, vou retornar ao meu lar, vou retornar à minha casa, vou retornar à minha zona, entre aspas, de segurança, né? E a gente acha, né, que a gente tem esses controles. Aí o que acontece? Ela se alimenta com o pouco que tem, adormece e passa a noite, a avó desencarna, né? Retorna ao mundo espiritual. Então, toda aquela programação, aquilo que a gente achava que tinha controle, que é só um primeiro momento, que a história ela vai se propagar e vai ter outros contextos. A gente acha que tem controle, que a gente comanda a vida e acontece o inesperado, né? A avózinha parte. E aquele elemento de segurança que era a vila, onde eu conhecia todos, não está mais presente. Aquela que eu tinha como referência, ou aquelas pessoas que a gente tem como referência, são momentos que a gente passa na vida. Cada um de nós passa por momentos assim. Às vezes, aquela pessoa que a gente tem mais afeto, aquelas que a gente tem mais confiança, às vezes não vão estar presentes em alguns momentos para você. O inesperado acontece, né? Cada um de nós passa por situações não iguais, mas a gente passa por contextos semelhantes. E aquela jovem, uma menina, ela se viu privada, né, daquele afeto direto, né? E aí, naquele contexto, era necessário que estão fora da cidade, pensar que era um momento, uma vida diferente da nossa. Não tinha como voltar para a cidade para sepultar, né? O sepultamento tinha que ser rápido, porque eles tinham que voltar para a vila de origem, né? E logo, de imediato, praticamente, ela é enterrada. E o que é interessante que eu fiquei refletindo do contexto da história? Quando eles vão para o sepultamento, todos estavam envoltos nas suas histórias e ninguém a acolheu, né? Ninguém acolheu a dor e conseguiu observar a dor. E qual o contexto que a gente traz quando a gente passa por alguns momentos semelhantes? Às vezes a gente se vê sozinho, né? Quantas vezes a gente se vê sozinho na vida e tem que buscar forças interiores porque os outros não nos enxergam, né? Mas isso a gente não fala no sentido, não é de crítica, mas que a gente vai passar. A gente só está trazendo que o contexto que ela passou são contextos que nós passamos, né? Todos nós passamos por contextos semelhantes, né? Não é a mesma história, mas em momentos da vida nós vamos ter que passar. Então, encontrar forças interiores, porque talvez as pessoas não vão enxergar as nossas dores. Não vão ter a sensibilidade, não por vontade, porque estão envoltas nas suas realidades e não conseguem enxergar a dor que a gente tem. A gente precisa de encontrar forças. Aí é o que Jesus trouxe a frase e trouxe a reflexão, que está lá na frente, do encontro que ela vai ter com Jesus lá na frente. Confia, tenha a capacidade de amar e seguir adiante, né? Que é essa mensagem desse óbolo divino que vai nos pontuando para que a gente consiga transpor esses momentos que nós passamos, né? Que ninguém de nós está isento de passar, né? E já está lá na frente, já adiantei aqui no texto. Está falando? A gente quer ouvir tudo. Quer ouvir tudo? A gente quer ouvir A história é longa, né?
Deixa eu ver. Você vai controlando o tempo aí. 8h30. Tá bom, né, Jeta? Tá bom, né? A Tita tá ótima, continua. Só para eu poder seguir aqui, falar para o pessoal que eu estou... Só eu seguir aqui, porque eu estou falando uma parte e poder retomar algumas Calma ideias. que a história continua, É. sabe? Então é isso, né? Que é preciso a gente confiar e esses momentos a gente passa sozinho. Aí a gente pode... E mesmo nesses momentos que a gente não tem aquela situação que a gente conversa, que às vezes quando a tempestade cai, ela parece que vem uma atrás da outra, né? Ela não vem sozinha, ela vem com muitos desafios, né? E ela vai puxando uma atrás da outra. Então, como a gente falou, ninguém conseguiu observar, ninguém conseguiu nos observar, né? A gente foi ao enterro, né? A gente foi fazer essa separação de uma vida que se ficou para uma vida nova que se abre e ninguém nos enxergou, né, naquele contexto. Nenhum dos caravaneiros estava conosco naquele momento. E, terminado aquele sepultamento, eles voltam em caravana para voltar, para se juntar àqueles que tinham ficado para voltar a vir. Como eles estavam em outros contextos, conversando sobre outras coisas, nós ficamos para trás, né? Deixando que eles sigam à frente. E quando o inesperado acontece novamente, ela fica para trás, ou nós ficamos para trás, e somos arrastados e violentados, né? No meio daquela solidão da cidade. E quantas circunstâncias que a gente passa pela vida em que a gente é arrastado pelas circunstâncias e às vezes somos violentados de diversas formas, né? Em momentos, seja no presente, talvez os irmãos que estão aqui nos ouvindo, né, vão retomar de momentos em que eles viveram, que foram arrastados e violentados, se sentiram mais sós ainda. Então ela desmaia, ou nós desmaiamos ante a torrente de emoções, a torrente de, entre aspas, de violência, né? De circunstâncias que nos envolvem, a sensação do desamparo, do desmaio, e acorda depois de um longo tempo, no final do dia, né? Porque foi pela manhã, no final do dia já não tem mais ninguém. Mais uma vez nos sentimos mais sós ainda. E a gente poderia falar assim, onde está o Pai? Né? Onde está o amparo divino? Né? Eu vim, mas é o que nós pensamos. Eu saí da minha vila, do meu conforto, para me entregar a Deus. Percorri um caminho. E parece que eu só encontrei, né, o afastamento do Pai. Né? Não é essa sensação. A gente não teria... Eu acho que era natural da gente pensar isso, né? Esqueceu de mim, né? Esqueceu de mim. E a gente passando por várias circunstâncias de desafio ao longo do caminho. Momentos difíceis. E eles vão passando um atrás do outro. E ela se vê isolada, ou nós nos vemos isolados, nos sentimos violentados, somos violentados. E para onde eu vou agora? Que agora eu já não tenho nem mais o meu lar para voltar, porque eu já não sou digno de voltar para o meu lar. Porque eles já tinham ido embora, deixaram lá para trás, assim como às vezes as circunstâncias nos deixam para trás e nós temos que resolver e encarar, vamos dizer assim, né? Confiar que é a proposta, né? Que talvez a gente não vai trazer toda a história, a gente vai trazer a reflexão da proposta do caminhar, né? Que é o que Jesus falou, confia, ama e segue sempre adiante com o amparo
existe, ele se faz presente. Então, ela se vê só diante daquela circunstância, todos tinham ido embora, naquela sociedade cheia de preconceitos, ou num meio cheio de desafios que a gente vive, da dificuldade de a gente acolher o outro, né? Porque nós temos dificuldade de acolher a dor do outro, ela não tem como voltar por lá. A gente não tem como voltar à situação anterior. Não tem mais. A gente tem que seguir por novos caminhos. Ela se vê só na cidade, dorme ao relento, né? Diante da praça, do templo, ela é acordada e fala assim: por que você está aqui, né? Entre essas pessoas impuras que traz, pelas roupas que ela se apresentava, pela condição, né? Que ela não era digna de estar naquele local. Então, ao tempo onde ela já tinha ido no dia anterior, como é que a vida faz assim com a gente? Vira a volta, né? E às vezes a gente passa por essas turbulências. E ali, ela que tinha junto com a avó lançado o óvulo, ela recebe um pequeno óvulo também, daquele que a acorda ali em meio à praça, para que ela possa usar esse óvulo, né? Uma pequena, entre aspas, esmola para que ela pudesse se alimentar. E essa pessoa fala assim: ó, você não pode ficar aqui, mas no final da rua você vai encontrar uma casa para que possa te acolher, né? Vai e segue, né? E ela ali constrangida diante daquela violência, ou nós constrangidos diante das circunstâncias, somos expulsos daquele lugar que a gente acredita que é nossa zona de segurança, de conforto. Fomos expulsos várias vezes. Fomos expulsos do nosso... nós saímos do nosso lar em busca do encontro com o Pai, e depois as zonas de conforto, elas vão... As zonas de conforto, nas zonas de segurança, elas vão se ruindo, né? E a gente é impulsionado, achando que a gente tem controle, não tem controle nenhum da vida, ela vai te impulsionando. Aí como é que a gente reage diante das circunstâncias? Né? Ela não reagiu com revolta, ela passou com muita tristeza, com muito sofrimento, ou passamos com muitos sofrimentos, com muitas dores, mas a gente precisa de caminhar, a gente precisa de tentar encontrar forças, e ela foi tentando encontrar forças, e diante daquele impulso, ela foi, se alimentou e agradeceu aquele que a acordou, dando uma pequena moeda. Ela teve um esforço de gratidão por aquele que, vamos dizer assim, jogou a moeda para ela. Não com a mesma vibração de amor com que elas tinham lançado, mas ela acolheu aquela pequeno óvulo e transformou em pão, né? Se alimentou, passou e seguiu rumo adiante pela rua que ele tinha orientado. Ela chega ao final da rua e encontra um prostíbulo, né? E lá ela chega e pede ajuda. E o que é sensacional da vida, do lugar que menos você espera, é onde ela foi acolhida. Então, às vezes, nas circunstâncias que nós caminhamos, de onde nós menos esperamos, nós somos acolhidos pelo amor, somos acolhidos pelo outro, né? E a vida vai apresentando esses desafios, mas ela foi caminhando com entrega, né? Acreditando que algo pudesse acontecer, mesmo, vamos dizer assim, mesmo que aos trancos e barrancos, porque o sofrimento era muito grande. Os sofrimentos que a gente passa na vida são muito grandes em alguns momentos, mas a gente precisa de caminhar e acreditar que portas vão se abrir. E para ela ali abriu-se um novo momento, né? Ela foi acolhida por aquela mulher que entendeu, por aquele grupo de moças que entenderam a circunstância dela, né? Com uma menina de 17 anos, ela contou a sua história, não se furtou, né? Como nós contamos as nossas histórias e não nos furtamos em determinados momentos de expor para que a gente possa ter esse auxílio, e ela foi ajudada, compreendida,
e mantida separada do grupo, né? Em trabalho, como artifício usou um véu, né? Trabalhando em horas que não tivesse um movimento, para ser preservada pelo grupo, que conseguiu enxergar aquela menina e conseguiu acolher. Então, o auxílio espiritual ele acontece sempre, né? Seja por que mecanismos forem, né? E a gente, como Jesus falou, né? Tem que confiar, né? E a gente acreditar nesse amparo que ele vai acontecer, né? Às vezes, de onde a gente menos está esperando, de onde a gente menos deposita confiança. E foi o que aconteceu nesse caso, onde ela foi ao templo e não conseguiu ajuda. Aqueles que estavam com ela, que tinham vindo com ela, né? Às vezes aqueles que estão mais próximos de nós não conseguem nos enxergar. E às vezes, de fora, a gente é visto e enxergado, né? E é interessante que ela passa a trabalhar aí e ela vai juntando pequenas moedinhas. E o que é interessante, ela não perdeu o elo de fé e confiança ao Pai. Ela volta ao templo por algumas vezes para poder lançar, como a avó tinha ensinado, e como exercício de fé, nós vamos ao templo para lançar as moedas. E num dos momentos que ela volta ao templo, aí Jesus novamente está ali presente e a reconhece, né? Lembra que Jesus não se esquece de nós, de nenhum de nós, seja quem quer, né? Jesus não se esquece, porque eram, entre aspas, assim como nós podemos nos colocar como figuras anônimas. São figuras anônimas, né? Nós talvez nos achemos como anônimos da caminhada, mas assim como eram duas pessoas, e no caso ela é uma menina, anônimo Jesus, quando ela adentrou lá, Jesus se lembrou dela, se lembrou da história, se lembrou do lançamento, e Jesus conseguiu perceber todo o contexto pelo avanço, né, o nosso mestre. Ele entendeu tudo que ela tinha passado, conseguiu fazer a leitura, e Jesus a acolhe. O que é interessante. Aí ela, pela primeira vez, ela vê Jesus, porque antes ela tinha sido vista, mas não tinha percebido Jesus. Nós somos vistos, mas às vezes a gente não consegue ver o Jesus na nossa caminhada, né? Quantos de nós que às vezes a gente está, às vezes, sendo visto e não consegue perceber um amparo espiritual, não consegue. Às vezes quem está de fora fala para a gente, né? Fala assim, Jesus está com você, o amparo espiritual está acontecendo, mas você que está vivendo, você não consegue. Então foi o caso, trazendo para a gente está sendo visto, e às vezes a gente não consegue ver. Nesse momento, ela já estava num outro momento em que ela conseguiu ver Jesus, conseguiu se conectar com Jesus. E assim como a gente, né? A gente consegue fazer, passa para essa outra fase da nossa vida que a gente consegue ter esse contato direto com Jesus. E o que é interessante, ela só vê e inicia a sua saída do templo, né? Aí o que é mais sensacional, Jesus percebe que ela se conectou, ele vai à terra, né? E faz uma proposta, né? Faz um convite. Aí a gente traz para a gente, né? Quantas vezes Jesus tem vindo até nós nessa caminhada, né? E os convites que ele tem feito para nós, né? E eu vou retomar um pedaço aqui, porque é interessante o texto, que aí a gente vai caminhando para o encerramento, né, que é esse encontro com Jesus. A história é longa, né? Continua. Não, mas a gente vai terminar nesse momento agora, que é... Não, porque o interessante é esse caminhar, né, do encontro com Jesus, né? Nós estamos sendo sempre vistos, a gente passa por desafios enormes na vida, né? Cada um de nós passa, né?
não estamos isentos, né? A gente está sendo a todo momento observado por Jesus. Qualquer um, quem quer que seja. Ninguém aqui, a gente se considera anônimo para Jesus, nenhum de nós é anônimo. Todos nós somos vistos. E é essa fé, é esse amparo. E eu vou procurar aqui, enquanto eu procuro, para fazer uma pequena leitura, porque é interessante o que ele fala, que aí a gente vai atravessar o tempo que ele fala para nós. Não fala só para ela, né? Aí o que ele fala aqui no primeiro momento, né? Que ele ainda não tinha chegado, né? Aí Jesus fala para Pedro, porque eles viram, ele fala assim: lírios de extrema alvura, né? Extrema brancura e doce perfume, emerge dos charcos, querido companheiro, né? Que mesmo naquelas situações de tanto sofrimento, ela se manteve íntegra. Ela sofreu enormemente, né? Mas o convite que o mestre faz é que a gente consiga se manter dentro do possível, íntegro, né? Se manter com fé, confiança, né? Diante das provas que a gente atravessa. E ele fala assim mais à frente, por causa do tempo, 8h46, tem 4 minutos já. Aí ele coloca aqui, fala assim, Rebeca, né? Que ele está falando para a gente, né? Colocando a palavra Rebeca, o que nos une a Rebeca, ele fala assim, sejamos bem-vindos entre aqueles que foram escolhidos para divulgar as verdades de meu Pai. Vem conosco, né? Venhamos com o Mestre, pois precisamos conversar. Jesus precisa conversar conosco. Comeremos de seu pão, né? Ou melhor, ele fala assim, comerás de nosso pão, né? Nós vamos comer do pão do Mestre. E partilharemos do mesmo alimento da alma. É chegada a hora em que, apesar da pouca idade dela e da nossa pouca idade espiritual, né? E da nossa suposta fragilidade espiritual também, assumiremos a missão escolhida por nossos espíritos na dimensão espiritual. Então, a gente programa, né? A gente traça metas, objetivos, completando um ciclo que se iniciou com o inevitável resgate. Então, aquilo que ela estava passando, por motivos que desconhecemos das histórias passadas, eram resgates. E Jesus, e assim como circunstâncias que a gente passa na vida, às vezes são resgates, né? Mas aquilo que começou em resgate se consumará em radiosa tarefa espiritual. Nós não entendemos agora. Aí ele fala assim, não me entendes agora, né? A gente não entende porque a gente acha que tem um controle da vida, então a gente não consegue entender. Mas o futuro te reservará para nós batalhas, mas dessas batalhas profundas alegrias. Mas ele fala uma frase que é fundamental. Se eu quiseres, né? A gente tem que querer. Né? Aí vem o que a Sônia leu. Vem e segue, né? Vem e acompanha-nos. Né? Vem e que a gente possa seguir com o Mestre. Foi o convite que ele fez. E mais à frente, conversando com ela, ele fala dessa frase que a gente trouxe, que é do confiar, amar e seguir adiante. E assim, a Rebeca foi passando por vários desafios que não terminaram aí, mas a gente termina aqui. Confiando, amando e seguindo
adiante sempre. E ela tem um pedacinho, mais 2 pedacinhos que eu acho que são interessantes para a gente trazer. Só um minuto. Ele fala aqui com ela. Nós somos como crianças, as criaturas são como crianças, nós somos como crianças, em infância espiritual. Vezes sem conta, agimos com inconsequência. Presenciaremos coisas que nos magoarão e teremos de conviver com elas, é o desafio, sem perder a serenidade. Uma vez que fazem parte do estágio evolutivo do mundo que habitamos. São os nossos resgates, né? Jamais te afastes, aí ele fala um negócio do convívio social. Jamais te afastes. Muito embora a gente não compactue com os erros e com os desmandos. Exemplifica simplesmente. Né? Exemplifica simplesmente, calando quando tua voz não puder ser ouvida. Né? Silencia, ou silenciemos, aguardando pacientemente a hora do despertar dos adormecidos espíritos. Não te preocupes, não nos preocupemos, pois a cada dia basta a tua carga, a sua carga. E tudo virá a seu tempo. E na medida exata. Ele fala assim, tira o controle, né? Porque a gente se preocupa. Tinha um pedaço aqui, eu não vou achar aqui agora, mas ele continua, né? Que é a frase que tem até lá no livro Paulo Estevam. Ama, espera, confia, trabalha. Ou a menos, esperemos com fé, e confiemos e trabalhemos. E não guarde ressentimentos pelas palavras recebidas no caminho, acreditando que cada uma dessas pedradas que receberemos nos revestirá a difícil senda evolutiva se nós acolhermos, olha aqui como é que é profundo que Jesus coloca para a gente, se nós acolhermos com o coração aberto, não só aberto, mas confiante. E foi esse exercício que a Rebeca foi fazendo ao longo da vida, né? De abertura do coração e de entrega. E ela termina aqui, já lá ela vem depois que conta a história, e ela fala assim, ela faz um depoimento que ela diz assim, os sofrimentos e dores enfrentados, para a gente finalizar, na cidade sagrada de Jerusalém, caíram no esquecimento. Passaram, como tudo na vida passa, né? Passado 2000 anos, quando ela vem e conta essa história, tudo caiu no esquecimento, restando somente a experiência e a certeza de que aquilo que ela viveu constitui um importante alicerce na evolução dela. Aí diz assim, ao evoluirmos espiritualmente, ela está dizendo para a gente, nem por isso deixamos de observar aqueles que ensaiam passos menores, aqueles a quem a gente coloca, que às vezes são, entre aspas, insignificantes, pelo que a gente pode considerar que não sejam como anônimos que somos, né? Entre aspas. Somos observados. Somos sumamente importantes. Aí ela coloca situações penosas, tragédias que julgamos insuperáveis, incompreensões, desamor, tudo adquire proporções mínimas
e execuíveis se a doutrina do Mestre nos norteia o caminho. Então, quando ela teve aquele encontro, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente vai em direção a Jesus e reconhece, ele vem em direção a nós e nos alimenta, como ele fez, alimentou, e nos dá todas as condições para atravessar, como ela falou aqui. Passar por que quer que seja, dar as condições para passar. Claro que nós passemos, né? E fechando. Óbulos pequeninos assumem proporções imensas quando a gente se entrega com amor em tudo que a gente passa e vivencia, pois são esforços desmedidos que empreendemos na nossa luta rumo à perfeição, à semelhança do ensinamento do nosso Mestre. Então, é a lição. Jesus nos chama. Rebeca nos chama a nós, confiemos, amemos e sigamos adiante sempre. Então, que Jesus nos pare, nos abençoe e nos ilumine sempre. Tira o partilha a bênção, né? Ai, gente. Partilha a obra, por favor. Com os Tá. amigos. Desculpa. Isso é uma bênção. Então, é desse livro, essa história, na verdade, é só uma introdução, ainda tem muito dessa história, né? Chama Mulheres Fascinantes, a presença feminina na vida de Jesus. Então, aqui tem... Emocionante do início ao fim, com lições, com aprendizados. A gente só tem a agradecer esse nosso amigo. Se vocês, eu espero que vocês tenham sentido o que a gente sentiu aqui, ao lado dele, ouvindo, uma emoção, toda hora arrepiava, é muito interessante. Né? É só agradecer e dando continuidade, a gente vai chamar a nossa amiga Jane para fazer a doação fluídica e a prece final, e logo após, nós aqui cantaremos Quanta Luz. Bem, meus amigos, agradecidos pela oportunidade bendita de estarmos reunidos nesse lar espírita que nos acolhe, coração em júbilo pelas reflexões da noite, que possamos nós interiorizar todos os aprendizados, na certeza de que não estamos sozinhos, na certeza do amparo divino. E nessa confiança, acreditando sempre em dias melhores, a gente convida todos os amigos para que possamos juntos, unidos, através dos nossos melhores pensamentos, através dos sentimentos mais sublimes, nos unir. E assim a gente convida todos os amigos para que possamos fazer um exercício de respiração, acalmando o nosso coração, asserenando a nossa mente, interiorizando a palavra confiança. E assim vamos inspirando e expirando. E ao inspirarmos,
Vamos enchendo os nossos pulmões. E ao expirarmos, nos sentimos aliviados, inspirando paz, inspirando confiança, inspirando amor. E ao expirarmos, tenhamos a certeza que jamais estamos sozinhos. E agora, com os olhos levemente fechados, generosamente, vamos observando todo o nosso corpo. Passando suavemente pelo nosso rosto, pelo nosso tronco, pelo nosso abdômen, as nossas pernas. Sentindo os nossos pés. E assim nos sentimos seguros, amparados, acolhidos amorosamente pelos benfeitores espirituais, pelos trabalhadores incansáveis que nos acompanham, que nos assistem. E assim, aos poucos, vamos nos sentindo envolvidos nas vibrações fraternais, de amparo, de acolhimento. E nessa noite, Senhor, rogando o entendimento e a compreensão de todos os momentos, de todos os aprendizados dessa nossa estadia aqui no planeta Terra. E aos poucos o nosso coração vai despertando esse sentimento chamado gratidão. E vamos nos sentindo envolvidos pela luz de Jesus, pelos amigos espirituais, pelo manto sagrado de Maria, Mãe Santíssima, nos envolvendo, nos fortalecendo, nos ensinando a caminhar com confiança. E assim multiplicando as bênçãos que recebemos a todos os instantes, por tantos aprendizados, sempre agradecidos, sempre tirando proveito, olhando com um olhar compassivo, generoso, aceitando, Senhor. Seguimos confiantes. E nessa noite de tanto amparo espiritual, rogamos por todos nós assistidos do tratamento desobsessivo, pedindo perdão para com todos, perdão para conosco, com as nossas faltas, agradecendo pela luz dos esclarecimentos, agradecendo por este lar que nos abriga, que nos acolhe, que nos consola. E assim, nesse momento do ano que de melhor recebemos, compartilhamos com os nossos irmãos que sofrem suas dores da alma, que se sentem desorientados, sozinhos.
lembrando dos nossos irmãos suicidas, dos nossos irmãos caídos nas ruas, nos cárceres, dos nossos irmãos enfermos, enfermos do corpo, enfermos da alma. Rogamos, Senhor, o socorro necessário nessa noite, pedindo a Maria, Mãe Santíssima, que as suas pétalas perfumadas, cheias de luz, possam nos envolver e nos fortalecer. E por acréscimo de toda a misericórdia que recebemos, pedimos humildemente aos caravaneiros da luz, aos amigos dos trabalhos, do tratamento espiritual, que possam visitar todos os lares, lembrando de todos aqueles que convivem conosco, que todos nós possamos ser agraciados com a brisa suave da noite, com as pétalas perfumadas de Maria, que vão higienizando cada cômodo do nosso lar, que vão trazendo paz, sabedoria, equilíbrio, amor, prosperidade, luz de entendimento e de compreensão. Que todos nós possamos, Senhor, sermos agraciados com a Tua presença no nosso coração. E tenhamos sempre a certeza do amparo, que possamos ser gratos. E assim envolvidos nessa noite de tanto aprendizado, nessa noite de tantas reflexões, pedimos humildemente, Senhor, que as Tuas bênçãos se façam presentes no meio de nós, aonde quer que estejamos. Que todos aqueles que nos ouvem nessa noite, nesse momento, possam se sentir abraçados, acolhidos, confiantes. E assim, em Teu nome, Senhor, pedimos que nos abençoe, que fique conosco, nos sustentando, para que sejamos leais na nossa caminhada. E assim, em Teu nome, com o coração agradecido, fazemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E agradecidos por todas as bênçãos que nos envolvem nessa noite, pedimos, Senhor, que fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes, quanta luz, quando assim em preces, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações,
quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta. Amigos, só agradecer a todos vocês, encarnados e desencarnados, a todos que estiveram aqui na Guilom, a todos que estão no Zoom e que estão no YouTube. Só agradecer. Como o trabalho continua aqui embaixo, a gente vai se despedindo, né, para não quebrar a sintonia de que está aqui embaixo. E eu convido a todos que ouçam de novo no YouTube essa aula que esse nosso irmão nos deu, que nos mostrou, né, que foi uma bênção na nossa vida hoje. Obrigada a todos, boa noite. Meninas, desculpa pela minha barriga. Que